Bom dia, irmãos. Hoje, dia 30 de março, vamos ler. Só aumentar aqui o volume. Dia 30 de março, vamos ler Mateus 24, de 1 a 31, Números 25 a 27, e Cantares 6, versículo 4 em diante, até o versículo 4 do capítulo 8. Então vamos começar com Mateus 24, do 1 ao 31. O sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Agora números 25 a 27. Números 25. A adoração a Baal-Peor e o zelo de Finéias. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a medianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher medianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Capítulo 26. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo quem Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois, nas campinas de Moabes, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da cidade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas. Os que foram dele contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Neumuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas.
São estas as famílias dos simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram dele contados, um total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Hezron, a família dos Hezronitas, de Amor, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram dele contados, um total de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Isacar, segundo os que foram dele contados, um total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Zereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram dele contados, um total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade. De Gileade, as famílias dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeaed, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. O nome das filhas de Zelofeaed foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. De Herã, filho de Sutela. De Herã, a família dos Eranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram dele contados, um total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram dele contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suanitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram dele contados, tinham 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imanaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas.
Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Zerá. São estas as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram dele contados, no total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram dele contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. Disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo o nome das tribos dos seus pais, a herdarão. Segundo a sorte, reparte-se-á a herança, dentre eles as tribos maiores e menores. O censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Anrão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram dele contados foram 23.000. Todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel. Porquanto lhe não foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos levitas no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Capítulo 27. A lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofeaede. Então vieram as filhas de Zelofeaede, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeaede falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança para a sua filha. E se não tiver filho, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai.
Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança aos parentes mais chegados de sua família, para que a possua. E isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus prediz a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que deu aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Sim, na contenda da congregação, foste rebelde ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Sim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhes impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Cantares 8, Cantares 6, versículo 4 em diante, até o versículo 4 do capítulo 8. Esposo, capítulo 6, versículo 4. Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem ondeantes, como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas hacem crias. As tuas faces como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada de sua mãe, a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram de Tosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Coro. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras? Esposa. Desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se refloresciam as romeiras. Não sei como imaginei-me no carro do meu nobre noivo, povo, coro. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Esposa, por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Mahanaim? Capítulo 7. Esposo, que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo, cercado de lírios. Os teus dois seios como duas crias, gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Esbom, junto às portas de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o monte Carmelo, a tua cabeleira como a púrpura.
Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus ceios a seus cachos. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos são como um bom vinho. Esposa, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Venha, meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tus reservei, ó meu amado. Capítulo 8. Tomara fosse como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe. E tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromáticos e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo de minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira.